Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, comigo vai tudo ótimo. Bom, irmãos, estou aqui para poder compartilhar um vídeo que o Espírito Santo queimou em meu coração para poder compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar sobre o amor de Cristo sobre nós, o amor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele escolheu nos amar. Amém? Então eu convido a vocês, irmãos, abram comigo em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora, assim, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Irmãos, que o apóstolo Paulo está nos orientando através dessa palavra? Agora, assim como nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Ou seja, agora que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo, ele tocou nossos corações, nós confessamos a Cristo os nossos pecados, agora nós pertencemos ao corpo de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos orientando que devemos continuar, devemos permanecer nessa caminhada. Então, essa caminhada, ela passa por obstáculos. Nós iremos passar por obstáculos, nós iremos passar por tempestades, nós iremos passar por desertos, mas nós chegaremos à terra prometida. Nós chegaremos no lugar abençoado. Então, o que nós devemos fazer? É permanecer em Cristo. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta no Evangelho de João, capítulo 15, para permanecermos no seu amor, permanecermos, seguir os mesmos passos de Jesus. Então, eu e você, nós devemos continuarmos firmes na caminhada que Cristo percorreu. Jesus Cristo, ele ofereceu, ele ofertou a sua vida em prol da sua igreja. Ele, pela sua graça, ele derramou o seu sangue para nos libertar da escravidão. Não porque eu ou você merecia, mas porque ele escolheu nos amar. Amém? Ele escolheu nos amar. Ele desejou nos libertar da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Ele concluiu a sua obra na cruz do Calvário, porque ele escolheu nos amar, não porque merecíamos e nem porque merecemos algo da parte dele, mas ele fez pela sua graça. Ele fez por amor, irmãos. Ele fez por amor. Ele se esvaziou de toda a sua glória e veio à terra. Nasceu, foi colocado em um manjedouro, nasceu de um ventre de uma mulher, assim como a própria palavra prometeu ali. Eu não sei se vocês lembram do nosso estudo em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus fez uma promessa que de um ventre de uma mãe, de uma mulher, viria uma semente que iria libertar o mundo, que iria pisar na cabeça da serpente. Então Jesus Cristo, ele escolheu nos amar, ele escolheu libertar o mundo do pecado. Antes mesmo de nós estarmos no ventre de nossas mães, ele já nos amava, ele já nos amou. Amém? Ele nos amou, ele amou o mundo de tal maneira que desejou libertá-lo do cativeiro do pecado, através da sua graça. Olha o que a palavra ela declara no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele ofereceu o seu Filho como um sacrifício vivo para poder salvar todo aquele que nele crê. Como a palavra declara em Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 11. A palavra nos declara: todo aquele que confessa com a boca, crendo em seu coração, é salvo. Nós somos salvos pela graça, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O seu sangue, ele nos liberta, ele nos lava. Nós somos salvos pela fé na graça de Jesus Cristo. Quando eu e você depositamos a nossa fé, nós cremos que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos libertar do nosso estado pecaminoso, nós recebemos essa salvação. Ele nos lava com teu sangue, ele nos faz uma criatura nova. Nós renascemos em Cristo Jesus. Amém? Agora nós somos conduzidos pelo Espírito. Olha o que a palavra fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, fez por nós. Então, quando nós exercemos a fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, não pelo meu esforço e nem pelo seu esforço, mas pela graça de Jesus, pelo seu sangue. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém? Então, irmãos, nós, por meio da graça de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos filhos, co-herdeiros juntamente com Ele. Mas essa graça que foi ofertada em prol da sua igreja, ela nos chama, ela chama a mim e a você, ela nos convida a viver uma vida de santidade. Sim, sim, essa mesma graça que nos libertou, que nos salvou, agora ela está convidando a mim e a vocês a caminhar, a permanecer em santidade. Ela nos dá essa liberdade, ela nos libertou do pecado. Não há nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa nos libertar. Não existe pecado que Jesus Cristo não possa nos libertar através do seu sangue. Então, a graça, ela nos dá total liberdade de caminharmos em santidade. Amém? E ela nos chama. Nós devemos buscar sermos a cópia de Jesus. Agora que nós aceitamos Jesus, nós somos cristãos, né? Então nós devemos buscar ser a cópia de Jesus. Nós devemos buscar intimidade, relacionamento com Ele, conhecer Ele profundamente, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Nós devemos buscar no Espírito Santo as virtudes, os atributos de Jesus, amar a Deus acima de tudo e de todos, cumprir a vontade do Pai, fazer aquilo que agrada ao Pai, que é da vontade dele, amar o próximo como nós nos amamos, viver uma vida em santidade, sermos solidários uns com os outros. Nós devemos também ser manso e humilde, assim como Cristo é. Então, esses são os atributos e virtudes, e existem milhares e milhares atributos e virtudes de Jesus. Então nós devemos buscar ser a cópia dele. Amém? Versículo 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então Paulo, ele está nos orientando
Agora, irmãos, vocês já pertencem a Ele, vocês estão seguindo, continuando seguindo os mesmos passos de Cristo, aprofundem nele. Aprofundem nele. O apóstolo ele nos orienta a aprofundar as nossas raízes em Cristo. Nós devemos aprofundar as nossas raízes no Senhor. Eu e você, como uma árvore plantada ali no jardim de Deus. Imagine, irmãos, uma árvore plantada ali no quintal, no jardim de Deus, aonde ele rega. Nós devemos ser essa árvore. Nós fomos plantados ali no jardim de Deus. Então, eu e você, irmãos, nós devemos gerar o fruto do Espírito Santo. Assim como a palavra declara em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que a palavra nos fala. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É esse o fruto que nós devemos gerar. Isso deve entrelaçar, enraizar dentro da gente. Amém? As nossas raízes elas devem se aprofundar no núcleo do coração de Deus. Então, eu e você, nós devemos buscar estabelecer a nossa vida, alicerçar a nossa vida no coração de Deus. E como que isso se torna possível? Como Jesus nos orienta em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Então, quando eu e você, nós amamos a Deus acima de tudo e de todos, nós temos acesso ao seu coração. Nós temos acesso a mergulhar, a nos aprofundar no coração de Deus. Nós devemos buscar, orando no Espírito Santo, devemos buscar no Espírito Santo nos aprofundar no núcleo do coração de Deus, pois Ele tem acesso a tudo que se passa no coração de Deus. O Espírito Santo, ele conhece tudo sobre Deus, pois ele é o próprio Espírito do Senhor. Ele conhece as profundezas, os tesouros, ele conhece aquilo que agrada, aquilo que não agrada ao Senhor. Então, ele irá nos conduzir ao núcleo do coração de Deus, o Espírito Santo. Amém? E é lá que estão escondidos os tesouros secretos. É na profundeza e a revelação da palavra estão escondidos no coração de Deus. Você quer ter conhecimento, você quer mais revelação sobre a palavra? Ore o Espírito Santo para te revelar aquilo que está em segredo no coração do Pai. E o Espírito te revelando, te trazendo acesso ao núcleo do coração de Deus, você vai ter compreensão, você vai mergulhar sobre essa palavra. Amém, irmãos? Então nós devemos buscar isso, estabelecer as nossas raízes no coração de Deus, alicerçar a nossa vida no coração de Deus. Isso deve queimar dentro do meu e do seu coração. Isso deve queimar em nós. Isso deve borbulhar sobre o nosso coração e a nossa mente. Buscar estabelecer as nossas raízes no núcleo do coração de Deus. Habitar lá todos os dias. Imagine, irmãos, nós habitando no coração de Deus. Oh, aleluias! A nossa vida ela vai transbordar, nós vamos emanar o Espírito Santo. Isso gera plena intimidade e comunhão. Amém? Através disso, a nossa fé ela vai transbordar. Ela vai se fortalecer cada dia mais e mais, vai ter força sobrenatural e nos fortalecerá cada vez mais na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual a palavra nos ensina. Então, quando nós buscamos essa intimidade de se relacionar com Deus e de acessar o núcleo do seu coração através do seu Espírito, através do Espírito Santo, então isso gera intimidade
comunhão. E isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa alma, para que possamos crer cada vez mais na verdade do Evangelho. Então, é com intimidade com Deus que nós vamos ter força para permanecer e seguir cada vez mais essa palavra maravilhosa. Amém? Através dessa comunhão, eu e você, nós iremos transbordar de gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, irmãos, quando nós buscamos essa intimidade através do Espírito Santo, nós buscamos acessar o coração de Deus e Ele revela os seus segredos ocultos, nós conhecemos Cristo cada vez melhor. Assim como Ele nos conhece, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecendo, o Espírito Santo conhece Ele. Então é Ele que vai nos revelar Cristo. É o Espírito Santo que vai nos revelar a Jesus Cristo. E Ele nos revelando a Cristo, nós vamos ter fé, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele. Porque, irmãos, aquilo que você contempla, você se torna a imagem e a semelhança. Eu não sei se você já reparou, uma pessoa que só fala do seu time de futebol, o assunto dela é só falar sobre o seu time, ela está contemplando aquilo, então tudo na vida dela é em prol daquilo. Então tudo que você contempla, você se torna a imagem e a semelhança. Então nós devemos contemplar Jesus Cristo, olhar para a sua face, olhar para a sua glória, para nos tornarmos semelhantes a Ele. Amém? Espero, irmãos, que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu peço, irmãos, curta esse vídeo, deixe o seu joinha, desça aí, aperta o joinha, porque o YouTube ele reconhece que o vídeo é relevante através de curtida e de visualização. Eu não entendo por que isso, né? Porque eles deveriam avaliar a qualidade, o conteúdo, aquilo que está sendo instruído através do vídeo. Mas é a forma deles, né, de avaliar. É através da curtida, da compartilhação e da visualização. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo, porque é uma forma de você evangelizar, expandir a mensagem do reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Fiquem com Deus até o próximo vídeo, irmãos. Até mais.